Seja bem-vindo a mais um treinamento da Super 2 Eletrônicos. Hoje vamos tratar sobre o assunto de trabalhar no software Lightborn com o rolo rotativo para fazer gravações em copos e garrafas. Então, como que a gente vai trabalhar, né, pensando aqui na máquina de 20 watts, tá? Como a gente vai trabalhar com o rotativo. Então, eu vou escrever aqui uma palavra sugestiva, né? Copos. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vou direcionar, tá, essa palavra para a camada vermelha. Tá, vamos configurar a camada vermelha para gravação em copos, por exemplo, Stanley, copos pintados, copos, garrafas pintadas. Então, por padrão, a gente pode estar deixando como preenchido, que é o mais usual. Pode ser gravado em linha, sem problema, mas o preenchido é o mais usual. Velocidade de gravação, vamos manter 6.000. Potência, a potência não pode ser muito alta, porque a ideia aqui é só tirar a tinta do material. Vamos deixar aqui com 30%. Ele vai servir praticamente para a maioria dos metais pintados, salvo o branco e o rosa. Claro que às vezes eles têm mais resistência ao laser, então nesse caso recomendo colocar 35% de potência, mas por padrão 30%. Com relação ao intervalo, se eu mandar gravar o intervalo 0.0100, o que vai acontecer? Vai ficar linhas, pode ficar linhas de tinta na sua gravação. Então, só para vocês entenderem aqui, ó, clicar no monitorzinho lá em cima, a máquina ela trabalha em linha. Vou dar uma acelerada aqui, ela vai e volta fazendo linhas. Então, esse espaçamento, que é o intervalo aqui, se eu diminuir, ele vai diminuir a distância entre as linhas e vai aumentar a qualidade. Porém, o tempo de gravação vai aumentar também. Vou fechar aqui, vou baixar para 0.060, vou clicar no monitorzinho novamente, eu vou dar um zoom, tá vendo que as linhas não aparecem mais. Aumentou a qualidade, porém o tempo de gravação aumenta. Então recomendo, quando forem gravar metais pintados, né, copos, garrafas, chaveiros, usar essa configuração aqui: 6.000 de velocidade, 30% de potência, intervalo 0.060. E as configurações da sua tela para usar o rotativo. Primeira coisa, né, vou clicar no botão enquadrar, vou mandar a máquina sair do seu ponto de origem até o meu desenho. Eu costumo deixar o desenho mais ou menos nessa posição. Por que não deixar no meio? Porque eu preciso ter um espaço aqui, ó, para quando eu for tirar o laser de cima do copo, eu vou clicar lá na aba mover, ó, aqui tá 10, vou pôr um passe de 120. Vou clicar na aba mover pro ladinho, vou clicar na seta pro lado, né? O laser vai deslocar daqui para fora do copo. Daí eu retiro o copo, coloco o outro, clico de volta aqui, ele volta na mesma posição. Isso mais para fazer produção. Vou fazer lá 50 copos com a logo de uma empresa. Então você consegue ter uma produtividade mais rápida trabalhando dessa forma. Então na aba mover é isso. Daí preciso habilitar o rotativo e mudar aqui para a posição atual. Por que posição atual quando eu vou gravar copos, garrafas? Quando eu vou usar o rotativo, eu vou deixar em posição atual, porque se eu deixar em coordenadas absolutas, o que vai acontecer? Vamos supor que esse quadradinho aqui é a logo da Stanley. Se eu mandar gravar como coordenadas absolutas, a minha gravação vai sair assim, ó. A palavra vai sair gravada a partir do laser tá aqui, ela vai gravar para frente. Se eu deixar como posição atual, a máquina vai voltar o copo, começa a gravação, passa aqui no meio e vai para frente. Então sua gravação vai ficar centralizada com a logo da Stanley, por exemplo, aqui. Então habilita o rotativo, posição atual, centro. Se eu quiser fazer a gravação na vertical do copo, né, o que é a vertical do copo? Então, deixa eu mostrar aqui. Se eu quiser fazer a gravação na vertical do copo, certo? Eu vou deixar a minha escrita, o meu desenho dessa forma aqui. Se eu quiser fazer a gravação no contorno do copo, aí eu vou ter que dar um grau aqui na minha palavra. Então venho aqui em cima em rotacionar, menos 90 graus, vai ficar dessa forma. Daí ele vai passar a gravar no contorno do copo. Uma outra coisa que tem que ser feita antes, né, desse procedimento de começar as gravações no rotativo. Você vai fazer uma bolinha, um círculo perfeito ou um retângulo, tá? Pode ser o retângulo também, é até melhor. Então você faz um retângulo aqui, ó, um quadrado, perdão, bem pequeno, 10 por 10. Então vou alterar aqui o tamanho, né? 10 por 10. Quando o cadeado está fechado, ele altera proporcional. Então eu vou fazer um quadradinho aqui, 10 por 10. Eu vou mandar gravar esse quadrado no copo. Se você for fazer o teste no copo cônico, tem que ser só no meio do copo. Se você fizer uma hora na boca do copo, outra hora no fundo do copo, você nunca vai acertar esse quadrado. Então tem que ser, se o copo for cônico, no meio do copo.
Se for um copo reto, uma garrafa, daí não tem problema o local, tá? Então, copo cônico, fazer somente no centro do copo. Você vai fazer esse teste uma única vez até acertar esse quadrado, tá bom? Então, fez o quadradinho lá 10 por 10, você vai vir aqui em cima nas configurações do rotativo, né? Os rotativos que a gente manda de brinde para os clientes, ele tem o rolo de 20 mm, que é esse aqui o padrão, tá? Que a gente manda, tá bom? Então esse aqui, o rolo dele é de 20 mm, não vai ser padrão. Se for outro tipo de rotativo, você tem que medir o diâmetro do rolo para estar inserindo ali naquele campo. Então o diâmetro do rolo 20, a rotação é importantíssima aqui também, tá? Então a rotação parte do princípio de 50 mm por rotação, tá? E daí vai ter que fazer o teste. Manda gravar o quadradinho lá no seu copo. Se ele sair assim, ó, esticado, sair retângulo, é porque o rotativo está girando muito. Então você vem aqui no rotativo, diminui um pouquinho a rotação para 50, por exemplo, e manda testar de novo. Se for ao contrário, se a sua gravação ficar assim, ó, comprimida, então é porque o rotativo está girando pouco. Então você vem aqui no rotativo, nas configurações, vai aumentar a rotação, por exemplo, para 55, manda testar. Então parte do princípio da rotação de 53, até seu quadradinho ficar visualmente quadrado. Quando ele ficar visualmente quadrado ali no seu copo, então quer dizer que ele está perfeito. Pode fazer também, como eu disse lá atrás, o teste da elipse. Segura aqui o Shift para ele ficar perfeito, né? Vou deixar lá ele com tamanho de 10 também. Fica a seu critério, né? O quadrado ou a bolinha para fazer o teste. Então essa é a dica. Você vai fazer isso uma única vez até ajustar esse quadradinho. Ele ficou ali visualmente perfeito. Você vai poder fazer. Você já ajustou, né, o motor do seu rotativo com o motor da sua máquina, porque vai variar de máquina para máquina. A rotação pode mudar milimetricamente. Então vai dar diferença de uma máquina para outra, por isso que esse teste é importante fazer antes de você começar as suas gravações definitivas aí no seu material. Lembrando, vai ajustar a rotação uma única vez ali. Única vez eu digo até você acertar o ponto certo da sua máquina. Posteriormente você não vai precisar mais fazer isso. Outro detalhe, então, lembrando, rotativo habilitado, posição atual. Não vou mais utilizar a máquina com rotativo. Vou usar a máquina plana, volta para coordenadas absolutas e desabilita o rotativo. Se você trabalhar com rotativo habilitado, vai dar diferença nas suas figuras, nas suas gravações lá na máquina plana. Então, não vou usar o rotativo, coordenadas absolutas e desabilita o rotativo.